Caro Presidente da Mesa do Congresso e Presidente honorário do PS Açores, caro Secretário-Geral do Partido Socialista, caras e caros camaradas, caras e caros convidados, açorianas e açorianos. As minhas primeiras palavras são para saudar as açorianas e os açorianos que nos acompanham através da RTP Açores, dizendo-lhes de forma clara que sois a razão de ser deste nosso Partido Socialista dos Açores, a razão de ser desta caminhada, a razão de ser desta ambição que temos para todas e para cada uma das nossas ilhas. Uma ambição que, naquilo que tem de valorização dos Açores, de engrandecer a nossa terra e a nossa gente, inclui também os milhares e milhares de açorianos da diáspora. Diz-se que um homem pode sair da sua pátria, mas que a pátria nunca sairá do coração de um homem. É com essa certeza que desta nossa pátria açoriana, vos envio um abraço amigo, um abraço fraterno, e digo-vos a todos aqueles que por necessidade ou por opção partiram para outras paragens, que o PS Açores trabalha diariamente, com dedicação, com afinco e com energia, para que todos os açorianos sintam orgulho na sua terra, nas conquistas que o povo açoriano alcança e no progresso que diariamente constrói. Uma saudação especial ao nosso camarada António José Seguro, Secretário-Geral do Partido Socialista, bem como à delegação que o acompanha. A vossa presença entre nós significa, tendo em conta os desafios que temos à nossa frente, que temos da parte do Partido Socialista a manifestação da atenção, do cuidado e da solidariedade imprescindíveis neste momento tão significativo para a vida do PS Açores e tão significativo para a vida da região autónoma dos Açores. Um agradecimento também pela presença dos nossos convidados nesta sessão de encerramento do 15º Congresso Regional do PS. Uma saudação aos parceiros sociais, representantes dos trabalhadores, das empresas e dos nossos setores produtivos, dizendo-lhes que para nós assumem um papel de grande relevância nesta fase da nossa vida coletiva. Gostaria de, em especial, salientar a forma como têm pautado a sua atuação, fomentando, sem nunca perderem o seu poder reivindicativo, a paz social, que é a condição essencial para o sucesso da concretização das políticas públicas. O mérito de nos Açores ser possível afirmar que existe paz social é também dos parceiros sociais, pela compreensão nítida da situação que vivemos, das suas causas, dos seus impactos, bem como do conhecimento daquelas que são as possibilidades de intervenção da nossa autonomia. Aqui, nos Açores, provamos que, no estrito respeito das respectivas competências e do papel que cada um assume, é possível estimular um clima de diálogo e de cooperação, sem radicalismos, mesmo quando não estamos todos de acordo sobre todas as matérias. Quero também deixar uma palavra aos partidos políticos aqui presentes, agradecendo a vossa presença e reconhecendo nela um sinal da saúde democrática que se vive nos Açores. O PS Açores gosta da combatividade política, enquanto debate de ideias, de propostas e de soluções. Para nós, a oposição não é um mal necessário, mas antes uma importante função democrática de enriquecimento e representação de toda a nossa região. Saibamos todos, independentemente das nossas ideologias, cargos ou responsabilidades públicas, estar à altura
do que nos exigem as açorianas e os açorianos. Sejam assim todos muito bem-vindos a esta sessão de encerramento. Caras amigas e caros amigos, no final destes 3 dias de debate, saímos deste congresso melhor preparados para enfrentar com empenho e com vigor os desafios que esperam os Açores. Este não foi um congresso para se perceber o que o PS Açores pode fazer pelos seus militantes. Este foi o congresso para debater como os socialistas podem fazer mais pelos Açores. Como podem contribuir com soluções para que os açorianos possam ultrapassar os constrangimentos, as dificuldades que assumem hoje uma dimensão que deriva em grande parte das medidas que estão a ser implementadas a nível nacional. Dentro de meses, os açorianos vão ser chamados às urnas para escolherem os seus representantes nas autarquias locais. Para estas eleições, o objetivo do PS Açores é claro: vencer em mais freguesias e em mais municípios do que as outras forças políticas. Elegemos este objetivo não pelo que ele representa de desafio eleitoral em si mesmo, mas pela convicção plena que estas eleições constituem mais um desafio que pretendemos vencer para continuarmos a trabalhar pelo modelo de desenvolvimento local que melhor serve as açorianas e que melhor serve os açorianos. É por isso essencial que o PS coloque todo o seu empenhamento, todo o seu esforço e toda a sua determinação neste combate, porque dele depende também a forma como o próprio poder local nos Açores é defendido e a forma como ajuda a defender as açorianas e os açorianos da austeridade que nos chega lá de fora. De entre os vários desafios autárquicos que teremos este ano, permitam-me que refira, em especial, a nossa candidatura a Ponta Delgada e o nosso candidato José Contente. A candidatura de José Contente não acontece apenas por ser esta a melhor solução para o PS Açores. A candidatura de José Contente acontece por ele ser, pelas suas características de homem de ação, de dinamismo, de rigor, mas também pela sua sensibilidade social, a melhor solução para o concelho e para a cidade de Ponta Delgada. Caras amigas e caros amigos, o PS Açores quer manter e, na atual conjuntura, reforçar a relação de confiança com os açorianos que renovamos em outubro de 2012. E só conseguiremos este objetivo se continuarmos a chamar para as nossas fileiras, para os nossos projetos locais e regionais, aqueles que, independentemente de cores, filiações ou ideologias, têm um objetivo em comum, que é dar o seu melhor e fazer o seu melhor em prol do desenvolvimento da nossa terra, dos nossos Açores. Esta relação que o PS Açores assume como o seu mais importante património é a razão do sucesso, é a razão da aceitação do partido pelos açorianos. É por essa razão que é fundamental nunca perder este sentido de orientação. O PS Açores, o Partido Socialista Açores, só faz sentido enquanto for o partido dos Açores,
o Partido dos Açorianos e o Partido da Autonomia. Esta linha de orientação tem um pressuposto base, do qual não nos podemos desviar 1 milímetro. Falar a verdade aos açorianos. É nesse espírito que dizemos aqui claramente que o ano de 2013 será particularmente desafiante. Será um ano de dificuldades e de constrangimento para todos, com reflexos, infelizmente, no desemprego que já atinge muitas açorianas e açorianos. O que nos tem chegado de Lisboa não tem ajudado a enfrentar as dificuldades. O que nos chega de Lisboa, do Governo da República, tem sido, sim, a causa de muitas dificuldades. O Governo da coligação trata por igual e cegamente o que é diferente, sem se aperceber que desta forma faz parte do problema e não faz parte da solução para o país e para os Açores. Querer impor uma redução do diferencial fiscal a uma região que tem as suas contas públicas equilibradas e que não contribui, nem contribuiu, para a gravosa situação orçamental do país, não resolve qualquer problema ao país, mas dificulta a vida às açorianas e aos açorianos. Isso é, sim, uma teimosia política sem qualquer efeito prático, que o PS Açores combaterá, mesmo sabendo que o diálogo não é uma virtude que o Governo da República gosta de cultivar. O PS Açores tem uma dupla legitimidade para travar este combate. A legitimidade de quem teve recentemente a confiança dos açorianos para defender os interesses da nossa terra e, por outro lado, a legitimidade de uma governação que tem demonstrado saber gerir os recursos públicos, não contribuindo para a situação em que se encontra o país. Consideramos ser perfeitamente possível e desejável uma solução que, acautelando os objetivos do memorando assinado pelo Estado português com a Troika, evite penalizar ainda mais as famílias e as empresas açorianas. Entendemos que, ao contrário do que consta da proposta de alteração à Lei de Finanças Regionais, que está neste momento na Assembleia da República, a possibilidade de manter a percentagem máxima do diferencial fiscal deve depender do comportamento de cada uma das regiões autónomas relativamente ao seu déficit e à sua dívida pública. Uma solução que assegure que as regiões autónomas apenas poderão utilizar a margem de diferenciação de 30% caso a sua situação orçamental de dívida pública e déficit aferido em função do PIB respeite os critérios globais impostos ao país. Quem gere melhor deve ter direito a uma maior diferenciação fiscal, quem gere pior deve ter menos diferenciação fiscal. É simples e é justo. Esta, aliás, é a proposta que na próxima semana enviarei formalmente ao Sr. Primeiro-Ministro e aos líderes dos grupos parlamentares na Assembleia da República. Assim se conseguirá uma solução que acautela a substância dos compromissos assumidos pelo nosso país e a imperiosa necessidade dos Açores continuarem a contar com esse diferencial fiscal que, desde a elaboração da Lei de Finanças das Regiões Autónomas, se considerou adequado e necessário à defesa das famílias e das empresas dos Açores. E esta é a diferença entre a retórica e a responsabilidade. Esta é a diferença entre quem prefere a comodidade do anúncio de um voto contra, sem o esforço da busca de consensos, e quem não desiste de batalhar
de tentar persuadir e de encontrar o ponto de equilíbrio que permita respeitar os interesses do país e defender ao mesmo tempo as açorianas e os açorianos. Esta é, no fundo, a diferença entre o PSD e o PS Açores. Eles dizem que não e baixam os braços. Nós arregaçamos as mangas e movemos o céu e a terra para que seja possível manter as medidas que ajudam as famílias e as empresas dos Açores. Caras amigas e caros amigos, não podemos iludir-nos e pensar que os problemas que atingem as açorianas e os açorianos vão pura e simplesmente desaparecer e dar lugar a um mar de oportunidades nos próximos tempos. Nos próximos tempos vão ser especialmente necessários o rigor, a responsabilidade e a verdade. É nesta perspectiva, ou é com esta perspectiva, que o Governo dos Açores apresentou o plano e orçamento da região para este ano. Optamos convictamente por um caminho realista e apresentamos um plano de investimentos que parte de uma premissa simples. O que está contemplado no documento é o que o Governo pode pagar a tempo e a horas. Sem dúvida que gostaríamos de fazer muito mais. E sem dúvida que haveremos de fazer muito mais. Mas a responsabilidade e o rigor que nos norteiam impedem qualquer desvario. Este compromisso permite assegurar a manutenção de contas públicas sãs e, simultaneamente, cumprir as responsabilidades assumidas dentro de prazos consentâneos com a conjuntura. É, assim, um plano de opções e de prioridades bem definidas, assente no apoio às famílias e às empresas e no reforço da competitividade da nossa economia. No fundo, queremos reforçar as áreas reprodutivas da economia que garantam a criação de emprego, manter o investimento público sensivelmente ao mesmo nível do ano 2012, condição essencial para a economia, e manter e reforçar o apoio social às camadas sociais mais fragilizadas da nossa sociedade. Como nas nossas vidas, também na governação é preciso fazer escolhas e tomar posições consentâneas em cada momento. Caras amigas e caros amigos, também aqui o PS Açores marca a diferença. A diferença de quem acha que é exatamente nas alturas piores que temos a obrigação de ajudar os nossos concidadãos. A diferença que está também entre aqueles que diziam há apenas 3 meses que o protocolo de entendimento entre o Governo dos Açores e o Governo da República obrigaria à eliminação do acréscimo regional à retribuição mínima mensal, a remuneração complementar, que o complemento regional de pensão ia desaparecer. Pois bem, estas tentativas de assustar os açorianos foram derrotadas nas urnas e são de novo derrotadas, porque é também em virtude desse protocolo de entendimento que posso anunciar que o Governo dos Açores do Partido Socialista continua a garantir a existência da remuneração complementar, da remuneração compensatória, do complemento regional de pensão, do complemento regional do abono de família para crianças e jovens e do apoio à aquisição de medicamentos por idosos, entre tantas outras medidas de apoio às famílias e aos que se encontram numa situação de maior fragilidade. E posso também anunciar que o Governo Regional dos Açores, o Governo Regional inspirado nos valores do Partido Socialista, considera possível que neste ano 2013 uma das medidas emblemáticas de apoio aos nossos idosos
e que é o complemento regional de pensão, o chamado cheque pequenino, tenha um aumento de 3%, o que corresponde, desde logo, ao cumprimento de um compromisso eleitoral que assumi perante os açorianos. Caras amigas e caros amigos, nós somos açorianos e somos socialistas e não cedemos, não abdicamos do nosso povo nem da nossa autonomia. E uma das áreas que é exemplo disso é exatamente a saúde, enquanto setor onde é fundamental trabalhar para garantir a sua sustentabilidade financeira futura. Não por exclusiva necessidade orçamental. Não é isso o principal que aqui está em causa. Mas sim porque esse trabalho é a condição essencial para que os açorianos continuem a ter ao seu dispor serviços de qualidade, seguros e que queremos céleres. Não serão despiciendas as implicações que têm na necessidade de volumes financeiros crescentes, o progressivo envelhecimento da população e a correspondente pressão sobre a oferta de cuidados de saúde, assim como também a evolução técnica e tecnológica. Mas também por isso, todas as decisões tomadas hoje, em tempos de conjuntura desfavorável e de contenção de recursos, não podem sacrificar no futuro a boa credibilidade que o Serviço Regional de Saúde tem junto dos seus utentes. E é importante tornar bem claro um aspecto que se afigura essencial neste debate. Nós não queremos reformar o Serviço Regional de Saúde porque temos um mau Serviço Regional de Saúde. Nós queremos reformar para garantir que no futuro continuamos a ter um bom Serviço Regional de Saúde. Mas para isso é preciso reformar em benefício dos utentes, mesmo que isso implique a alteração de alguns paradigmas existentes desde os anos 80 do século passado e que hoje, à luz da evolução tecnológica e das acessibilidades, se encontram ultrapassados. O Governo dos Açores sabe que o sucesso destas reformas será maior se tiver a colaboração de todos os agentes do setor e dos partidos políticos. Registamos, por isso, como muito positivas as manifestações de abertura para o diálogo e para o consenso que nos chegam de diversos quadrantes políticos e institucionais. Sabemos bem que este é um processo exigente e que, como tal, não pode ser feito sem a devida ponderação e concertação. Mas temos também a perfeita consciência que existem medidas que devem ser tomadas de imediato, nomeadamente o reforço dos meios financeiros do Serviço Regional de Saúde. É nesse sentido que o Governo dos Açores reforçará já em 2013 as transferências para o Serviço Regional de Saúde em mais 30 milhões de euros, mais 12,5% do que no ano anterior. Caras amigas e caros amigos, há quem diga, mesmo depois dos açorianos terem rejeitado essa solução nas urnas, que o Governo dos Açores deve colocar nas mãos do Governo da República a solução para o nosso Serviço Regional de Saúde. São os mesmos que votaram a favor do Orçamento de Estado, que trata os açorianos como portugueses de segunda, ao fazê-los pagar pelo recurso aos serviços de saúde do continente, sobretudo quando esses serviços não estão disponíveis nos Açores. Saúde, por isso e a este propósito, a postura ativa, empenhada
e coerente dos deputados do PS Açores à Assembleia da República, Ricardo Rodrigues e Carlos Enes, pelo trabalho incansável e esforçado de defesa da nossa região. Os que votaram a favor desse orçamento são os mesmos que, perante todas as evidências de insensibilidade social do Governo da República, que todos os dias são tornadas públicas, insistem em entregar a esse Governo a saúde dos açorianos. Seria qualquer coisa como colocar a raposa dentro do galinheiro. Mas essa insistência revela também uma atroz falta de ambição política e um grande atestado de incompetência que, desde o início, fazem questão de passar a si próprios. Quero, por isso, dizer aos açorianos que iniciaremos em fevereiro, dentro de poucos dias, o debate com os partidos políticos da região, com aqueles que quiserem debater connosco, mas também com as entidades mais representativas do setor, no sentido de encontrar as melhores soluções, as soluções açorianas para a sustentabilidade do setor da saúde nos Açores. Com a legitimidade do voto, mas sobretudo com a força das ideias e com a riqueza do debate e das soluções concertadas, o Governo dos Açores avança para este debate com a convicção de que são os açorianos que têm condições para construir as soluções para este desafio. Sobretudo, para construírem as soluções que respeitem as nossas necessidades, que respeitem as especificidades do nosso território, mas que também respeitem e garantam o direito à saúde. Avançamos para este processo com a determinação absoluta de fazer o que for preciso, de mobilizar o que for preciso, todos os nossos recursos, toda a nossa capacidade e todos os mecanismos que estiverem à nossa disposição para termos uma reforma do Serviço Regional de Saúde que garanta que ele continue a servir as açorianas e os açorianos das 9 ilhas da nossa região. Caras amigas, caras amigas e caros amigos, é num ambiente de incertezas e de dificuldades que se está a iniciar um novo período de programação e uma nova geração de políticas públicas para os próximos anos. Uma nova geração de políticas orientadas para o aumento da competitividade da economia regional, fomentando novos setores e robustecendo os tradicionais. Em paralelo com políticas ativas de emprego, ligando as qualificações às necessidades das empresas, sem nunca descurar a proteção e a defesa dos setores mais carenciados, minimizando e eliminando, lutando, tendo a ambição de eliminar a exclusão social e a pobreza. Os açorianos serão, assim, o centro dos objetivos e os destinatários dessa estratégia, seja na sua relação com o trabalho, com a educação, com as empresas, integrados na família e na sociedade em geral. No âmbito dessas políticas públicas, assumem especial relevo as direcionadas para a criação de emprego. É também evidente a necessidade de estabilização no mercado de trabalho, travando-se os efeitos da atual crise e avançando para uma nova fase de criação líquida de postos de trabalho. Esta não será uma tarefa fácil, mesmo a médio prazo, tendo em conta que o perfil do desemprego nos Açores revela o efeito perverso das políticas nacionais de austeridade e de recessão. Mas, mais uma vez, temos de arregaçar as mangas, temos de avançar, temos de trabalhar e, sobretudo, temos de nunca baixar os braços. Temos de avançar e de trabalhar na agricultura, com o reforço na diversificação da produção, como forma de reduzir importações,
com investimento em infraestruturas de ordenamento agrário, caso de caminhos, de água e de energia elétrica às explorações. Temos de trabalhar e nunca baixar os braços nas pescas, para a valorização de todo o setor, aumentando o rendimento dos profissionais da fileira, sem descurar o investimento nas infraestruturas e no aumento da segurança no mar. Temos de trabalhar na qualidade do pescado, na utilização de novas técnicas de conservação e de apresentação ao consumidor e na criação de mais-valias. Temos de trabalhar e de nunca baixar os braços no turismo, setor com grande margem de crescimento, em que é preciso avançar com novas estratégias para a afirmação do destino Açores e para o incremento de receitas que garantam também aí a sustentabilidade desse setor. Temos que avançar com o processo de redução das tarifas e de desenvolvimento de parcerias estratégicas para a abertura de novas rotas em mercados em expansão, mantendo os níveis de eficiência da nossa transportadora aérea. Todo este trabalho obriga, igualmente, a uma atenção intensa, a um esforço decisivo no mais importante, a educação. A grande aposta é a consolidação do sucesso educativo, estabelecendo metas ambiciosas a cumprir por todos os intervenientes no sistema. Nesta matéria há que desenvolver projetos pedagógicos no sentido de aumentar o nível de ensino da literacia e de diminuir decisivamente o abandono escolar precoce. A promoção do ensino profissional e profissionalizante tem um papel de valorização, tem um papel de relevo na valorização do ensino, reunindo competências, conhecimentos e uma cultura geral que permita aos jovens ingressar no mercado de trabalho pelo reconhecimento do seu mérito. Sendo os Açores uma das mais jovens regiões da Europa, há que reconhecer e aproveitar esse enorme potencial. A entrada deste novo ciclo de políticas públicas exige a criação de políticas de juventude que promovam o espírito de independência, fomentem a internacionalização de experiências, maximizem projetos de empreendedorismo, incrementem uma cidadania ativa e potenciem uma cultura de dedicação, de trabalho, de ética e de responsabilidade. Estes são alguns desafios de um novo ciclo que também assenta num novo paradigma. Depois da construção de equipamentos em todas as ilhas, a prioridade vai para um ciclo onde não será a infraestrutura a viabilizar a produção económica, mas a economia a sinalizar quais as reais necessidades de investimento público nesse âmbito. Caras amigas e caros amigos, açorianas e açorianos, eu sei que cada açoriana e cada açoriano quer construir o seu futuro na sua terra. Tenho esperança, tenho confiança nesse futuro. Não é um otimismo cego que ignora a dimensão dos desafios que estão à nossa frente, mas uma convicção forte que podemos trabalhar lado a lado para que cada um de nós consiga triunfar na terra onde nasceu ou na terra que escolheu como sua. O caminho à nossa frente será, porventura, por vezes, tortuoso, com desilusões, com obstáculos, mas nada nos poderá fazer parar ou recuar no desígnio de deixar uns Açores melhores aos que nos seguirão. Todos contam na concretização deste desígnio. Todos são precisos, porque os Açores não se podem dar ao luxo de desperdiçar o saber, a competência e a experiência de mulheres e homens moldados pelas dificuldades impostas pela geografia e pela natureza. É essa alma açoriana que os tempos de urgência convocam. Saibamos todos responder presente. Viva o PS! Viva os Açores!